que a gente tem que fazer? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O que mais nós temos que fazer? Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Versículo 3. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Amém, irmãos? É sobre isso que nós vamos... Os irmãos podem estar se assentando, e agora nós vamos... O título da mensagem: Vida cristã em Deus. É lógico, não podia ser outro, né? Se o texto que nós acabamos de ler diz que nós morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, então um título como esse não podia ser outro, né? Vida cristã em Deus. E o tema é crescimento espiritual. Amém? E nessa carta, irmãos, o apóstolo Paulo, dentre muitos assuntos que ele trata nessa carta, como oração por eles, explicação sobre a supremacia de Cristo, ele fala do seu sofrimento, mas também a alegria de anunciar a Cristo, exorta quanto ao procedimento de uma vida cristã, fundamentada em Cristo Jesus. Dentre estes e outros assuntos, eu quero destacar a sua preocupação com os colossenses. Dentre esses assuntos todos que eu destaquei aqui, o apóstolo Paulo, eu quero destacar uma preocupação que ele tinha com os colossenses. Qual era o problema que estava, um dos problemas que o preocupava com os nossos irmãos colossenses? O problema é que naquele momento em que estava sendo anunciado o evangelho, muitos judeus, eles se convertiam. Judeus tradicionais, eles convertiam. Só que eles se convertiam, aceitavam Jesus, mas eles queriam pregar um evangelho, mas sem permitir, eu notei aqui, mas sem permitir que Cristo gerasse vida espiritual interior. Isto é, ensinava a prática de atitudes religiosas, observância de preceitos, cumprimento de mandamentos como forma exterior para transformar o interior. Isso pode acontecer, e acontece hoje, quando a gente tenta pregar um evangelho e não permitir que a própria palavra faça o trabalho nos nossos corações. Isso pode acontecer. Tem acontecido muito. Como eu posso explicar melhor isso? Adianta, por exemplo, eu falar para um ladrão, quando ele vai ouvir a palavra, eu pregar uma mensagem e dizer para o ladrão: olha, esse caminho que você faz não é bom. Você deve mudar de vida. Porque veja bem, se você aceitar Jesus e você se esforçar para ter uma vida digna, trabalhar, tudo isso é bom, são conselhos. Você pode até cortar a mão dele, ele não vai deixar de ser ladrão. Os irmãos estão me entendendo? Ele não vai deixar de ser ladrão. Porque o que transforma as nossas vidas não é conselho, não é normas de conduta, não é roupa, mudança de hábito, não é isso. O que vai fazer com que nós sejamos transformados é acolher a palavra em nós implantada, que ela é poderosa para transformar para livrar as nossas almas do inferno. A palavra pregada, ela tem um poder de limpar nossa alma, mas só ela. Conselho, pregação motivacional, muito bonito.
Hoje eu estava ouvindo uma pregação motivacional. Nossa, é tremendo. Está cheio de coach aí, pessoas pregando, levando multidões, principalmente os jovens, né? Ela fala 1001 versículos da Bíblia, ele conhece a palavra, ele conhece a palavra. Só que é motivacional, é autoajuda, não transforma a vida da pessoa, né? Então, era isso que o apóstolo Paulo estava preocupado, e ele vai e fala com esses irmãos. Veja o capítulo anterior, no versículo 2, nós vamos ler de 18 a 23, rapidinho. Isso aqui é só uma introdução para a gente entender essa preocupação do apóstolo Paulo. Veja o capítulo anterior, né? 2, 18 a 23. Diz assim: ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus, irmãos. Versículo 20: se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo? Como não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Não adianta. É somente a pregação da palavra entrando no nosso... A iluminação do Espírito Santo, quando uma palavra é pregada no nosso coração, tem o poder de sanar o problema da nossa alma, que precisa até alcançar a perfeita varonilidade de Cristo, ou seja, até a vinda do Senhor. É um processo contínuo, né? Então agora, voltemos ao texto inicial, irmãos. Quero fazer um comentário aqui. O texto inicial é capítulo 3, no versículo 1. Uma vez que Deus Pai, meus irmãos, pela pregação da sua palavra, gera vida espiritual, que é Jesus Cristo, em nós, somos. Veja o versículo 1, a parte A, diz assim, ó: se fosses ressuscitados com Cristo. Quando Deus Pai, porque ninguém vem para Jesus se Deus Pai não trouxer. Cada um de nós está aqui porque Deus Pai trouxe nós até Jesus. Para que Jesus agora, em nós, já ressuscitou, a partir do momento que um dia fomos tocados pelo Espírito Santo. É o Deus Pai que faz isso, Ele traz Jesus para trazer vida em nós. E Ele vive em nós. Ele vive em nós. Então nós somos já ressuscitados, né? Jesus venceu a morte e ressuscitou. E todo crente nele, que entrega a sua vida a Ele, recebe a vida dele, se, ainda que nesse corpo perecível. Vamos ver onde está isso, irmãos? Em nome de Jesus. Abra comigo o Evangelho de João, no capítulo 11. Jesus venceu a morte e ressuscitou. E todo crente nele, que entrega a sua vida a Ele, recebe a vida dele em si, ainda que nesse corpo perecível. Jesus habita em nós, ainda que nosso corpo é corrupto,
corrompido. Foi para isso que ele veio, para nos ressuscitar. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17, diz assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Os irmãos estão comigo? Amém? Evangelho de João, versículo 18. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? A pergunta é: você crê nisso? Você crê que Jesus trouxe vida? A vida cristã é uma vida ativa e uma vida gerada, é uma vida, a vida de Jesus em nós. Você compreende? Consegue compreender isso? Em nome de Jesus? Agora voltemos para o texto de Colossenses 3, no versículo 1, de 1 a 3. Veja que fomos ressuscitados com Cristo, temos vida espiritual, mas essa vida está oculta. É aqui que eu quero que a mensagem hoje, que nós precisamos, tudo que nós precisamos levar para casa hoje, em nome de Jesus, é aqui, né? Nós fomos ressuscitados com Cristo, temos vida espiritual, mas essa vida está oculta. Veja o Colossenses 3:3. Pois morrestes e a vossa vida, diga, a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Glória a Deus, irmão. Nós temos a vida de Cristo em nós. Só que a vida de Deus, a vida de Cristo, a vida. E aí, o que o texto diz sobre o que nós temos, algumas atitudes que nós temos que fazer? Ele fala sobre 2 atitudes que nós temos que fazer. 2 atitudes que, para que seja desvendado esse oculto, para que seja cada vez mais desvendado para nós, na caminhada cristã, no nosso viver cristão, para que o texto diz que esse oculto precisa ser revelado. O texto diz que o que está oculto precisa ser revelado. A primeira, e ele fala, atitude, está no verso 1, parte B. Buscai as coisas que são de cima. Amém? Então, é um processo. Deus nos gerou, Jesus já nos ressuscitou, nós temos vida, mas há algo oculto que na nossa caminhada precisa ser revelado na caminhada cristã. Cada vez que a gente vem num culto, cada vez que a gente ouve uma mensagem, o Espírito Santo vai nos revelando algo que a gente precisa fazer, ou que Ele vai fazer, não é a gente que vai fazer, Ele vai fazer na nossa vida, desde que nós buscamos as coisas que são de cima. Amém? Por que então muitas vezes pessoas passam uma eternidade, um tempão, e não crescem? Nós estamos falando de crescimento espiritual.
Por que o crescimento espiritual é diferenciado no meio cristão? Por causa disso, porque buscar as coisas que são de cima é um processo. Como que nós vamos fazer isso? Como é? Olha, aqui, irmãos, se hoje nós aprendermos isso aqui, nós como comunidade, veja que o pastor tem falado que ele o desejo do coração dele, e Deus tem colocado no coração, que nós devemos trazer uma palavra transformadora e avivada para o nosso coração, para o nosso meio, para que aconteça um agir de Deus. Já tem agido, mas pode melhorar, amém? Veja bem, buscai as coisas que são de cima. E como nós vamos fazer isso? Veja Colossenses 3,16. Olha como que nós vamos fazer. Hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos começar a praticar essa palavra mais. Amém? Nós vamos estar relacionando entre nós dessa maneira. Se nós conseguirmos fazer isso, a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela não tem como dar errado, irmãos. Não tem como. Veja bem, como é que nós vamos fazer? Ó, buscai as coisas que são... Buscar. Como que nós vamos fazer isso? Veja Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. De que jeito? Em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros. Mas aconselhando com palavras que a gente aprende na escola, com aquilo que a gente acha que é certo ou errado. É assim que é para fazer? Eu vou aconselhar o presbítero Amarildo pelo que eu acho que, bicho, essa camisa sua aí não está legal. Você tem que mudar isso aí, cara. Não está legal, não. Porque servir a Deus desse jeito, com uma camisa de manga curta, cara, na igreja. Isso é preceito de homem. Isso não é aconselhar. Como é que nós vamos fazer? A palavra, ó, de novo, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Nós precisamos congregar, nós precisamos cantar, louvar o Senhor e nos aconselhar uns aos outros, irmãos. Aconselhar uns aos outros, ensinar uns aos outros. Quem sabe mais, ensina porque sabe menos. O que sabe menos, busca aprender com quem sabe mais, em nome de Jesus. É assim o reino de Deus, é simples assim. Aí, Deus opera no nosso meio de tal forma que cai na graça do povo. O povo vê que realmente a vida de Cristo habita em cada coração, nesse lugar, de uma forma operante. Funciona. Amém, irmãos? E a segunda atitude, e eu quero concluir. A segunda atitude está no âmbito mental, irmãos. A segunda atitude é aqui, é no âmbito mental que precisa ser tratado. Veja bem, a primeira atitude é buscai as coisas que são de cima. A segunda atitude, está no Colossenses 3, no âmbito mental, pensai nas coisas que são de cima. Então, é buscar as coisas que são de cima. De que jeito? Os salmos, né? E abundantemente a palavra em cada um de nós, e nós compartilhando essa palavra, falando dessa palavra, né? E trazendo sempre uma mensagem preparado para responder algo de bom, com base na palavra, né? Enchendo o ambiente da nossa casa de louvor. Glória a Deus, irmãos. Deixando de ver notícia mórbida. A palavra de Cristo, ela tem que estar abundantemente no nosso coração. Mas como a palavra de Cristo pode ficar abundantemente no meu coração se eu ficar assistindo o Datena? Nada contra quem assiste. Mas pode até assistir, sabe? Mas deixar aquilo absorver a ponto de ficar vendo desgraça acontecendo. Eu já vi, eu estou falando porque eu sei que no nosso meio, glória a Deus, nosso meio nós não temos isso. Mas assim,
Há muitos cristãos que têm Cristo dentro dele, mas não dá ouvido a essa palavra. Aí ele não tem abundantemente a palavra de Deus no coração. Por quê? Amanhece o dia, a primeira coisa que faz é pôr um noticiário maldito, né? Aí abundantemente você vai buscar a palavra que está nele, você vai buscar nele para compartilhar. Ele não tem nada para falar. O que ele tem para falar é amém, irmãos? Então, essa é uma... Nós estamos falando de crescimento espiritual, tá? Ninguém está acusando ninguém, amém, irmãos? Não se trata disso, em nome de Jesus. Nós estamos falando de crescimento espiritual. Então, a segunda atitude está no âmbito mental. Pensai nas coisas que são de cima. Ocupar a mente. Ocupar a mente. É o tempo todo. Quanto mais nós ocuparmos a mente, irmãos, com as coisas que estão de cima... Tem crente ocupando a mente, meus irmãos, com cada coisa. Eu converso muito com muitas pessoas, né, no meu trabalho, na rua por aí. Você vê crente de todo jeito, cara. Meu Deus do céu. A mente do cara é ocupada com... Meu Deus, só Jesus. Misericórdia. Então, ocupar a mente. Romanos 12:12. Se tiver fácil aí... Dá para abrir, irmãos? Romanos 12:12. Aí eu quero estar encerrando com a conclusão. Amém? Porque eu creio que tudo que já foi pregado aqui, tudo que foi falado sobre essa vida de Cristo, vida, né? A ressurreição e a vida com Cristo em Deus, né? Ela se intensifica, né, irmãos? Ela se intensifica se nós fizermos isso. Amém? Então vamos lá. Romanos 12:12. E não vos conformeis com este mundo. Agora, não venha me dizer, irmão, realmente eu também não me conformo. Esse mundo está perdido mesmo. Não venha me falar isso, né? Não é isso que está dizendo o texto. Eu também não me conformo com esse mundo está perdido. Não é isso que o texto está dizendo, é tomar a forma do mundo. Não vos conformeis, moldar, é um molde, a gente se molda. O crente é diferente, o crente tem um brilho no olhar, o crente é bonito. Pode ver que o crente é bonito, o crente fala com a alma. Amém, irmãos? Crente, quando fala com a alma. Amém? Então, não vos conformeis com este mundo. Mas não é na forma de falar, não é na educação. Isso aí vem de berço, isso aí você aprende na escola. Não é isso que a gente está falando aqui. É não vos conformeis, tomais a forma do mundo, né? Mas transformai-vos, metanoia, pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Por que tem que fazer isso? Tudo concluindo o que nós já estamos falando de crescimento espiritual. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, está sendo bem, o sentido bem claro para os irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero concluir. A conclusão, eu fiz assim, irmãos. Temos a vida com Cristo em Deus. Quanto mais buscamos as coisas que são de cima, quanto mais pensamos nas coisas que são de cima, mais estaremos sensíveis para o aperfeiçoamento do caráter cristão em nós, individualmente e em comunidade, em nome de Jesus. Era isso que mantinha o povo de Deus no primeiro século, crentes imbatíveis, crentes que nada destruía aquela fé, nada. Quanto mais matava a crente, mais surgia crente. Mas era por causa disso.
Era porque a mente deles era transformada, eles deixavam a mente ser transformada de tal maneira que passava a ser Cristo viver dentro deles. O apóstolo Paulo chega num nível espiritual onde ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que nível de espiritualidade esse apóstolo chegou? E ele diz mais: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar o apóstolo Paulo, irmãos. Buscar o entendimento através dessa exortação, né? Da palavra de Cristo habitando em nós, né? Buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, de tal forma que vamos nos aperfeiçoando cada vez mais. Porque à medida que nós vamos nos aperfeiçoando com essa palavra dentro de nós, habitando dentro de nós, nós praticando ela, entre nós, um falando com os outros, exortando uns aos outros, vivendo em comunidade, congregando, com esse pensamento, tudo na mesma fé, é impossível que não caiamos na graça de todo o povo, porque todo o povo vai dizer: realmente, os caras são diferentes, ali Jesus opera. Glória a Deus, irmãos. Todo mundo entendeu bem essa mensagem, irmão? Foi com clareza? Meu Deus, glória a Deus, irmãos. Então, eu quero estar encerrando, irmãos, em nome de Jesus, e louvando e engrandecendo a Deus por essa oportunidade de trazer essa mensagem para os irmãos, que fique bem essa mensagem nos nossos corações e que possamos pôr em prática. Pôr em prática, irmão. É uma questão de fé. É uma questão de fé. A fé, ela não é para ser só falada, somente falada. Ela é para ser mostrada. O livro de Tiago, no capítulo 3, vai falar: você tem fé? Mostra a tua fé. Ela é mostrada, a fé e eu lhe mostrarei a fé pelas obras. Então, a fé é para ser mostrada. E é isso que nós vamos fazer a partir de então, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Tem algum aviso?